Olá pessoal, meu nome é Jefferson Figueiredo, eu estou aqui no SAM da DNA e vou falar um pouquinho sobre juros bancários e taxa Selic. Vou apresentar para vocês como é que os bancos definem as taxas de juros que cobram dos empréstimos e falar um pouquinho sobre política monetária, que a taxa Selic é um dos componentes desses juros bancários. Muito obrigado pela oportunidade, forte abraço a todos, vou deixar vocês aí com a apresentação. Valeu! Vamos à apresentação então. A gente vai conversar hoje aqui sobre juros bancários e taxa Selic. Vai procurar decompor um pouco como é que é formado as taxas de juros bancários, né, dos empréstimos que empresários e pessoas físicas são tomadores aí dos bancos. Vai falar um pouco sobre a taxa Selic, que é um dos componentes do juro bancário e que ela é formada, né, ela é definida através da política monetária estabelecida pelo cupom lá do Banco Central. A gente vai estar falando sobre juros bancários, como vocês viram no título, vai falar sobre spread bancário, que é um dos componentes também dos juros bancários, vai falar sobre taxa Selic, que também é um componente, que representa aí o custo para os bancos, o custo inicial para os bancos, né? Vai falar sobre o cupom, que é o Comitê de Política Monetária, e vamos falar um pouquinho, vamos terminar lá falando sobre o futuro dos juros bancários. Esse aí é o meu site, www.rendafixapratica.com.br. Então, um resuminho aí do que é a nossa proposta. Eu já me apresentei, só falei meu nome, então, repetindo, meu nome é Jefferson Veiga Figueiredo, eu sou certificado pelo CGA da Ambima, tá? Que é uma certificação de gestores de investimento, tenho 38 anos, sou cristão, nordestino fluminense da cidade de Itaocara, grande metrópole de Itaocara, lá no interior do estado do Rio. Durante a semana sou niteroiense, fico na cidade de Niterói, trabalho no Rio de Janeiro, então atravesso a Poça todo dia. Pai de duas belas meninas, esportista, hoje mais canoísta, amante da natureza, protetor do meio ambiente e inquieto de nascimento. Trabalho há 15 anos no mercado financeiro, sendo os últimos 10 com gestão de fundos de renda fixa. Então eu trabalho fazendo gestão de investimento, no caso específico de renda fixa. Basicamente, negocio juros. Atualmente trabalho também, estou trabalhando na divisão de fundos de juros e moedas. Então, além de trabalhar com juros, hoje eu estou trabalhando com câmbio. Esse é um dos meus sites, o Renda Fixa Prática, que é sobre investimentos em renda fixa, em que eu levo uma visão prática sobre a gestão de ativos de renda fixa. Tem uma análise semanal lá muito interessante para quem quer aprender e acompanhar o mercado de renda fixa, que eu acho que é a melhor forma de aprender a investir e acompanhando, né, os investimentos. Então eu trago uma visão bem prática, né, da renda fixa. Um grande diferencial aí na internet, eu acho que eu desconheço outro site que tem esse acompanhamento específico. E também sou mantenedor lá do site acainoagem.com.br, que é da Associação de Canoas de Itaocara. Associação que visa difundir o esporte, né, a canoagem, a proteção do meio ambiente e difundir lá as belezas para fomentar o turismo na região. Aquele tão belo e desconhecido Rio Paraíba do Sul. Tendo a oportunidade, dê uma olhada nesses dois sites, nos ajuda bastante. Vamos lá então. Vou apresentar 3 perguntinhas aqui, uma delas, por que os juros bancários são tão caros no Brasil? E a gente vai ter uma explicação simplória, mas que já vai abrir o horizonte de vocês, despertar a curiosidade para quem quiser continuar dissecando o assunto. É um assunto bem complexo e muito importante, já que
tanto os empresários como pessoa física, né, alguma vez na vida vão ter que tomar a decisão de tomar empréstimo, né, ou até mesmo investir. Qual é a composição dos juros bancários, que é outro questionamento que eu estou trazendo para vocês, que a gente vai tentar responder aqui. Como é que ele se decompõe, né? Tanto que a gente trouxe esse tema lá no título da apresentação. E uma outra coisa que eu quero despertar o interesse de vocês é com essa perguntinha. É importante acompanhar a condução da política monetária? Eu já te respondo que a tomada de decisão de vocês aí sobre tanto investir como tomar empréstimo para investir, vocês devem levar em consideração a política monetária estabelecida lá pelo governo federal. Então são 3 questionamentos que a gente espera que a gente possa estar discutindo aqui nessa apresentação. Eu baseei essa apresentação nesse livro aqui, Como Fazer os Juros Mais Baixos no Brasil, que é meio que uma defesa que a FEBRABAN fez, né, que é a Associação de Bancos, a Federação de Bancos, tentando explicar, né, por que os juros bancários são tão caros no Brasil. É uma defesa de banco, mas é muito importante entender, e ali a gente já tem uma boa noção por que é tão alto. E eles tentam defender, dando uma explicação bem direta e simples de entender, né, fácil de entender, um linguajar bem interessante, bem fácil de entender sobre os juros. Vai estar nesse site aí, Juros Mais Baixos no Brasil. Só pesquisar lá e baixar o download quem quiser se aprofundar no assunto. Então, os juros bancários, eles basicamente composto por duas coisas, né? Os juros de captação e o spread. Então, aquela taxa de empréstimos que vocês veem, né, o gerente do banco apresenta para vocês, se a gente for decompor ela, se o banco for decompor, ele vai decompor primariamente nesses 2 componentes. E o juros de captação é a Selic. A gente vai ver o que é Selic lá na frente, e é um dos tópicos do assunto, que tem muito a ver com o meu trabalho, que eu tenho um entendimento maior. Ele é um componente importante, e é através da Selic que o cupom faz a política monetária. Um dos instrumentos de política monetária do cupom. Vocês vão ver também o que é. Lá no livro, você tem um raio-x do spread no Brasil, que foi tirado uma média aí de como é que se forma a taxa de juros, né, o que representa cada componente da taxa de juros entre 2015 e 2017. Então, numa taxa de juros, sei lá, de 15%, você tem custo de captação, inadimplência, despesas administrativas, tributos e a margem financeira, que é o lucro do banco. Então, dentro daquela taxa, tem aqui a divisão percentual do peso de cada componente desse. Toda essa parte aqui, que a gente vai ver agora, apartada, é o spread, e a Selic está dentro do custo de captação. Então, dentro do spread, que é representado pela margem financeira, inadimplência, despesa administrativa e tributos, você também tem o peso de cada um dentro só do spread bancário, só daquela segunda parte que vocês viram do slide anterior. Vocês percebam aí que o mais pesado é a inadimplência, depois as despesas administrativas, tributos, e o lucro do banco está dentro daqueles 14%. A gente vai discutir rapidamente cada componente desse do spread, para poder entender melhor. Antes, esses percentuais eles são variáveis, tá? O peso vai mudando ao longo do tempo. Isso aí é um retrato, uma média de 2015 a 2017, certo? Como eu havia dito, esse pedacinho aí dos 39% da taxa entre 2015 e 2017, a Selic era responsável, que representa o custo de captação.
Beleza? Então vamos falar um pouquinho de cada componente daquele do spread. O primeiro deles é a inadimplência. Tá? A inadimplência é considerada a vilã número 1, tá? Dentro do spread bancário, que causa mais impacto dentro do spread para que as taxas de juros dos empréstimos sejam tão altas. Isso aqui é uma outra tela, fonte retirada do livro, tem como fonte o Banco Central e faz um pouco alusão aqui de como há uma correlação entre percentual de inadimplência alto com a taxa de juros ao ano. A inadimplência no crédito consignado, que é um crédito mais seguro, né? Funcionário público, né? Já tira lá da folha, tem a inadimplência de 2,4%, a taxa de juros ao ano é 27%, e essa participação da inadimplência no spread representa 37%. E tem um saldo, né, de 316 bilhões. Só para vocês terem uma noção, vou ficar repetindo o número aqui, mas vocês vão reparar que quanto maior a inadimplência, maior vai ser a taxa de juros. Certo? Aqui embaixo no crédito pessoa jurídica, você tem a exceção aqui em cima, desculpa. Você tem uma exceção que a inadimplência em veículo é maior, mas a taxa de juros é menor, mas isso aí tem a ver com a garantia real, né? O carro fica alienado. Então, como é uma garantia a mais, os bancos tendem a emprestar uma taxa menor. Mas os bancos consideram, né, como vilão número 1 no Brasil a inadimplência. Então, até porque quando um empréstimo não é pago, né, deixa de ser pago juros e montantes, tudo aquilo é praticamente levado a prejuízo. Né? Isso compromete muito o resultado dos bancos. Os bancos são dos defensores dessa medida de cadastro positivo, que levariam a melhora das taxas. Né? No livro vocês vão perceber que tem uma série de medidas. Eu acho que uma das mais importantes é esse cadastro positivo, que vai premiar quem é bom pagador, quem tem bons históricos como credor, né? Como pagador de empréstimo. Essa é um dos componentes da inadimplência. O segundo aqui são as despesas administrativas, que é basicamente o custo administrativo do banco. Né? Um dos que eles destacam lá no livro é a tecnologia, que é muito custosa para o banco. O banco tem um dispêndio imenso com tecnologia e é claro que ele vai repassar isso na hora que ele faz a intermediação financeira. Outra coisa que eles questionam muito, isso aqui trata-se tudo de defesa dos próprios bancos, tá? Questões trabalhistas. O banco é muito processado por ex-funcionários, né? Até porque na Constituição tem uma regra lá das 30 horas. Os bancários, a maioria deles entra cobrando essa 10ª hora, né, a mais, que eles teoricamente não seriam obrigados a trabalhar. E a grande maioria entra. Então isso é custoso para o banco. E os bancos também repassam isso. Outra coisa que também eles questionam, que é muito onerosa, né, coloca a segurança e a vigilância. A segurança é tanto eletrônica quanto a vigilância do dinheiro, do recurso. Né? Há de convir todo o risco que o banco tem e como isso é caro. Né? Nos últimos anos a gente viu um aumento muito grande da explosão aí de agências atrás de recursos. Isso aí tudo compromete, acaba comprometendo a própria taxa de juros que nós, pessoas físicas ou empresários, né, pagamos na hora de tomar um empréstimo. E eles também trazem, acho que isso aqui é geral, o conjunto geral de ineficiências, em que sempre quem paga, né, é o consumidor final. Isso aí é de conhecimento de todo empresário, toda a dificuldade e o custo que o Brasil tem, né, o famoso custo Brasil.
tanto relacionado à infraestrutura, nossa telefonia é muito mais cara do que o de outros países, nossa infraestrutura é ruim, nossas estradas, né? O acesso ao judiciário é caro, toda a complicação fiscal também onera demais o empresariado. Então é um conjunto de ineficiência que os bancos também sofrem. E eles também repassam isso com as taxas de juros. Do spread, que são os tributos, tem a ver com o fundo garantidor de crédito e o subsídio. Os bancos são uma da área empresarial, das áreas empresariais mais tributadas. Contribuição social sobre o lucro líquido é bem maior que as demais áreas, tem o IOF, isso tudo onera, vai encarecer os empréstimos que eles fazem. Também é muito regulado, o setor bancário tem muita gente regulador, CVM, Banco Central, algumas partes do banco pela CVM, parte de investimento, e outros órgãos reguladores que elevam o custo porque exigem muita documentação, as fiscalizações levam ônus para os bancos, enfim, encarece. Os bancos são obrigados a recolher recursos para o fundo garantidor, que é aquele fundo que mantém, caso haja uma quebra nos bancos, né, faz com que os bancos possam cumprir com os clientes dentro daquela estrutura de CDB. Né? Vocês devem ver muito aí na internet, até 250 mil, se o banco quebrar, eu tenho garantido aquele dinheiro que eu emprestei para ele, que ele me deu um CDB, um título bancário. Nem todos quebram, mas todos são obrigados a pagar. E eles repassam esse custo. Uma outra coisa que também os bancos questionam e reclamam é a socialização dos custos e subsídios. Que é a famosa meia entrada. Os bancos grandes acabam dividindo o custo com bancos menores de algumas coisas. Os bancos grandes são obrigados, aliás, todos os bancos são obrigados a fazer empréstimos subsidiados por exigência do governo, né? Então, quando o banco empresta lá um BNDES da vida ou um crédito rural muito baixo, parte daquilo ali é um compromisso do banco e ele não pensa que ele não repassa esse dinheiro mais barato que ele empresta para alguns setores, né, privilegiados. Pensa na história da meia entrada. A meia entrada acaba sendo pago por quem não tem meia entrada. É a mesma lógica, assim, tratando de forma simplória. Os bancos repassam esses custos. E os depósitos compulsórios no Brasil eles são altos, tá, em comparação com outros países. Então, depósito compulsório, o que é depósito compulsório? Um entendimento rápido. É uma das formas do Banco Central controlar a quantidade de dinheiro na economia. O compulsório obriga os bancos a depositar parte dos recursos captados pelos clientes via depósito à vista, a prazo ou poupança no Banco Central. Então, o banco é intermediador de recursos. Né? Então, o dinheiro que você deixa lá, ele empresta para outro. Né? Isso tem um efeito multiplicador, né? Multiplicador de dinheiro e de dinheiro em circulação. E o Banco Central exige que parte desse dinheiro que estão no mundo não pode ser emprestado. E no Brasil, o percentual desse dinheiro que fica retido no Banco Central é um dos maiores do mundo. Se fosse menor, quando o banco quer estimular a economia, ele reduz esse percentual que fica preso no Banco Central e faz com que os bancos tenham mais capacidade de emprestar e a um custo mais baixo. Então, esse depósito compulsório alto também onera o spread e vai acabar onerando a taxa que ele empresta. Vai ficar mais caro. E dentro do spread, por fim,
tem a margem financeira dos bancos, que é o lucro dele, que está dentro desse spread. Os bancos questionam muito essa provisão de devedores duvidosos, que seria o quê? O banco tem que fazer uma provisão e apartar isso dentro do balanço, né, como uma despesa, de quanto que ele espera, né? Tem um percentual legal de pessoas que não vão pagar. Isso aí é uma medida para evitar a quebra do banco, né? E é uma exigência regulatória legal. Os bancos também questionam que as provisões consomem quase 40% da margem financeira em comparação com os 32% dos emergentes e 11,5% dos desenvolvidos, do setor bancário. Descontado o custo do PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, a margem financeira fica em 3,5%. Isso aí, a alegação dele está apurado pelo Bacen. Então, a provisão acaba onerando o lucro dos bancos, reduzindo a parte líquida, o lucro, dos 9 lá que vocês viram, dentro daquela composição geral, para 3,6. Defesa do lucro. Isso é a alegação dos bancos. Tá? Todos esses slides são coisas que eu tirei do livro da Febraban, da própria entidade, que é a entidade que representa os bancos. Mas eu queria só para que vocês tomassem ciência de como se forma os juros bancários. O meu foco maior dentro dos juros bancários é a taxa Selic, que é um instrumento que o cupom usa para fazer política monetária. E é muito importante entender, tanto para quem investe recurso, né, compra tesouro direto, investe em renda fixa, como quem toma empréstimo. Ela é chamada de taxa básica dos juros da economia. É a taxa piso, tá? É a menor taxa que um banco conseguiria recaptar, como se ele pegasse, desconsiderar todo o spread, né, os custos, impostos, enfim, que tem embutido dentro daquela taxa e emprestasse para você, que não vai ocorrer nunca, né? É a taxa de juros apurada nas operações de empréstimo de um dia entre instituições financeiras que utilizam títulos públicos federais como garantia. Os bancos, eles trocam dinheiro, né? Quando sobra de um, ele cobre o caixa do outro, e esse empréstimo de um dia, ele é feito pela taxa Selic, que tem como referência a Selic meta, que é estabelecida pelo cupom. Como eu havia dito antes, é o piso para as demais operações do mercado financeiro. Essa seria a menor taxa possível de empréstimo, tanto de empréstimo como de quem toma emprestado sem risco, né? Seria essa taxa Selic. Ela é definida pelo cupom, a Selic meta, a cada período de aproximadamente 40 dias. Em torno de 42 dias, ele se reúne e define a taxa Selic para os próximos 45 dias. E a gente vai entender lá na frente como é que isso é feito, como é que é constituída essa reunião. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Então, a taxa Selic, lá nas reuniões do cupom, vocês vão ver que o principal objetivo dela é, através da política monetária, controlar a inflação. Já foi muito alta nesse país, quem tem mais do que 40 anos. Eu era pequeno, mas eu lembro da inflação explosiva que a gente viveu lá na década de 80 até o início de 90. E essa taxa, a taxa Selic, aparece lá no Jornal Nacional, né? Quando acontece a mudança ou proximidade da reunião, o Jornal Nacional faz questão de dizer se houve mudança ou manutenção da taxa Selic. Essa aí é de um dia que ela estava em 6,5. Foi antes dessa última queda. Aliás, acho que foi na última queda. Não, já está em 6. Isso aí. Vamos nessa.
Agora eu trago para vocês o histórico da taxa Selic, tá? Da Selic Meta. As intervenções do Banco Central elevando ou reduzindo a taxa Selic, a Selic Meta. Essa história começou lá em 99, tá? Quando se instalou aqui no Brasil o sistema de meta de inflação. Passou-se a utilizar a política monetária de juros, né, para controle de inflação. E de lá para cá, ali, já perto de 99, antes disso as taxas eram estratosféricas. Mas olhando 45%, para quem é mais novo, né, que não viveu esse período, já toma até um susto. Mas percebe um declínio ao longo desses anos, né, já desde 99 até 2019, esses 20 anos. Mas ela ora sobe, ora cai, ela vem no movimento de altos e baixos, né? De acordo com isso a gente vai ver mais à frente, com o propósito da política monetária naquele momento, que o principal é o controle de inflação. Quem quiser ter acesso a essas séries aí e outras, muitas outras, só dá uma acessada lá no Banco Central, bota lá no Google séries históricas do Bacen, que você vai cair nesse site de séries temporais. Tem muita coisa interessante lá para quem quer ou precisa estudar um pouco de economia, dados bancários, enfim. Vale o acesso. Aqui eu trouxe um recorte mais recente, de 2007 para cá, com as máximas e mínimas aí recentes, só para a gente ter uma visão melhor da Selic Meta. Lá em 2008, perto da crise, né, a gente teve que subir as taxas de juros por conta da crise internacional para manter o interesse do investidor estrangeiro aqui, né? As taxas bateram 13,75. Depois vieram ali em 2012 até 2013 um período de crescentes quedas, né? Que depois veio uma inflação, um descontrole inflacionário que forçou o governo posterior a uma sequência de altas, culminou lá no 14,25, no final de 17. Depois veio um movimento em 18 crescente de quedas, já que a inflação estava já controlada, procurou-se estimular a economia através da redução da taxa, melhora dos juros bancários, e agora a gente está com ela em 6 nesse último corte de agosto, que é a mínima histórica para Selic Meta. A Selic é só um dos componentes, né, dos juros bancários. A gente já viu lá atrás. E como é que a gente vai acompanhar, saber qual é a taxa de empréstimos? Cada banco empresta de um jeito, cada banco tem um custo, enfim. É difícil de saber qual é o juro justo no Brasil. Para tanto, para a gente acompanhar esse custo do crédito, o Bacen criou um indicador chamado ICC. E esse indicador, que usa uma metodologia própria, vai me trazer uma taxa que representa aí o custo do crédito no Brasil. Então, o ICC do Bacen, ele é um indicador de custo de crédito, monitora o custo do crédito no Brasil. A base de cálculo é uma despesa mensal com juros, contratada ao longo de períodos anteriores, então é uma coisa histórica, tá? E ela é ponderada pela modalidade, né? Pela quantidade de dinheiro emprestado dentro daquela modalidade. Como eu disse, é um montante de juros de cada modalidade, então tem um montante lá de juros para crédito consignado, para crédito para capital de giro, enfim, para veículo. E representa várias safras de contratação e cada safra dessa tem uma respectiva taxa, né? Então é um custo histórico, tá? Expressa taxas praticadas em períodos anteriores que ainda provocam desembolso por parte dos tomadores de crédito. Então você pegou lá
e ainda está pagando, vai estar dentro desse bolo, dessa avaliação desse indicador de custo de crédito. Isso aqui é só uma explanação. O site do Bacen tem a metodologia, você pode avançar caso tenha interesse. No momento aqui é uma explicação rápida, só para vocês, só para conceituar o ICC do Bacen. O que eu fiz aqui? Ó? Nesse gráfico eu tenho como colocar o ICC total não rotativo. Eu usei esse total não rotativo, que é todo empréstimo, excluindo aquele de cheque especial, de cartão de crédito, né, que tem taxas altas e são só para emergência, não representa um empréstimo normal. Uma pessoa vai lá no banco para fazer um investimento, para suprir uma necessidade de mais longo prazo. E estou comparando ele com a taxa Selic média do mês. Essa é a taxa Selic, não é a meta, é a taxa mesmo que os bancos negociam. A Selic meta estabelecida pelo Banco Central é uma referência. A Selic mesmo negociada pelos bancos é um pouco abaixo, tá? Geralmente 10 pontos. E eu tenho aqui essa série histórica um pouco antes lá dessa última mudança, vem até julho, eu acho. Só para vocês terem uma noção que houve uma queda nos juros bancários geral, muito atrelada à queda dos juros da Selic. Essa correlação não é direta, tá? O juro bancário não é só a taxa Selic, é um componente importante, mas não é só ele. Os bancos têm todos aqueles outros componentes dentro do spread. Nesse período aí, em termos diretos, saiu de 39,12 para 37,43, então 6,69. O crédito, o juro bancário caiu 17% e a Selic foi reduzida à metade. Então, praticamente o que se reduziu dentro do spread bancário foi a Selic, nesse período, tá, gente? Os bancos não contribuíram com a redução, não. O spread continuou alto. Pode ser por conta de inadimplência, no período que tem aumentado, ou por eles terem elevado a própria margem, o lucro deles. Lembrando que aquele componente lá é a parte que ele tem domínio. Uma parte dela. Esse Selic aqui que está dentro desses 32, ele é estabelecido através de política monetária. E quem faz essa política monetária? Existe um comitê chamado Comitê de Política Monetária, que é do Bacen, que é um órgão do Bacen, que é formado pelo seu presidente e alguns diretores, que se reúnem a cada 40 dias para definir aquela Selic meta que a gente viu lá atrás. As reuniões normalmente ocorrem 2 dias seguidos, geralmente terça e quarta, e assim é divulgado um calendário do ano inteiro, né, de todas as reuniões do ano. Então, isso é divulgado sempre com antecedência. As decisões do Copom são tomadas visando com que a inflação medida pelo IPCA, que é o índice oficial, situe-se em linha com a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Existe também esse conselho que define essa meta de inflação. O controle inflacionário, que é importantíssimo para o desenvolvimento de qualquer país. Essas aí são as metas para os próximos anos. Então, existe uma redução ao longo dos anos. Para 2019 ainda 4,25, 2024, 2021 3,75, 2022 3,50. Então, são metas que foram reduzidas. Então, o Banco Central está sendo audacioso com a redução dessa meta, olhando o histórico de inflação do nosso país. Mas é uma forma de você gerar expectativas futuras para o empresariado, facilita a vida do empresariado, né? Se você tem um controle inflacionário mais razoável. Então, isso aí é importantíssimo para o desenvolvimento do país. E o comitê busca se situar, fazer a inflação situar numa range entre esses números aí. No caso agora em 2019 vai ser 4,25. Fica dentro de uma banda. Como
que eles consideram quando eles se reúnem, o presidente e os diretores? Nas suas decisões, eles vão receber insumos dos vários departamentos, né, de analistas do Banco Central, e essas apresentações vão tratar de assuntos relacionados à inflação, às contas públicas, atividade econômica, cenário externo. Os 4 principais são esses. Olha, o dólar, como é que está o dólar, né, no cenário internacional, o próprio comércio internacional, os riscos internacionais, né, dinâmica de guerra comercial, por exemplo, agora recente. Dentro da atividade econômica, vai ver como é que está andando cada setor, agricultura, a indústria, através de vários índices, tanto índice de atividade, índices de confiança, enfim. As contas públicas, a capacidade de pagar do governo federal, vão estar de olho. Como é que anda a questão fiscal, isso tudo influi na decisão. E o principal deles é a inflação mesmo, que eles acompanham através do IPCA. Isso é o que eles consideram para definir a Selic meta. Como é que é a dinâmica? Um pouco da dinâmica da reunião. A reunião geralmente é o primeiro dia é na terça, o segundo é na quarta. Na terça-feira acontecem as apresentações sobre a economia brasileira e mundial. No segundo dia, né, vai ter a avaliação das perspectivas de inflação e a própria decisão. Na quarta-feira anterior, tá, já começa o silêncio, início de silêncio do cupom. Ali para frente, os diretores já não podem falar mais nada na entrevista, a qualquer sinal, né, qualquer fala sobre economia, que pode já antecipar o que vai ser a reunião. Na terça-feira seguinte, né, é o fim do silêncio, tá? Então eles ainda ficam em silêncio posteriormente à reunião e acontece a divulgação da ata, que é um documento importante. Na quarta-feira, já da reunião, acontece o comunicado, que já traz uma justificativa. A justificativa completa acontece na ata. Aqui é só um exemplo da reunião que aconteceu, a última agora, dia 31 já, que levou a taxa para 6. Então eles apresentam esse comunicado, simplesmente dizendo que reduziram. Existem cenários, né, que são construídos, que no caso é o cenário básico, para justificar essa redução. E ele logo abaixo descreve: indicadores recentes da atividade econômica sugerem a retomada do processo de recuperação brasileiro, sugere a possibilidade. O cenário do cupom sugere que essa retomada ocorrerá em ritmo gradual, bem devagar. O cenário externo mostra benigno em decorrência das mudanças políticas monetárias das principais economias. O mundo tem reduzido as taxas também. Tentando os riscos associados a uma desaceleração econômica global permanece. E assim vai. O comitê avalia as diversas medidas de inflação subjacente enquanto-se confortável. Tanto as expectativas futuras quanto a inflação corrente tem vindo, está comportada. Então justificou essa redução para 6. Se vocês quiserem acompanhar, embaixo tem um site do Banco Central e é fácil de encontrar tanto o comunicado como a ata. Então eu trago aqui também só a paginazinha onde está atualmente disponível a ata, né? Esse layout do site pode mudar, mas é fácil de encontrar dentro do site, tá? É só colocar lá no Google, né? Ata do Copom ou comunicado do Copom, que ele vai direto no site do Bacen. Aí você tem aí, já é um PDF, é um documento maior, a ata, tá? Então ele vai discorrer, além do que está descrito lá no comunicado, tudo que levou ele a tomar aquela decisão, o cenário que ele montou prospectivo para dólar, para inflação,
inflação futura, como é que ele está vendo o mercado de trabalho, como é que ele está vendo a atividade industrial, como é que ele está vendo o comportamento da inflação, tudo vai estar descrito nesse documento. Um documento que é importante você ler para você estudar um pouco de economia e, consequentemente, entender economia. Acho que preciso dizer que é importantíssimo para qualquer empresário que pensa em investir no futuro, ter conhecimentos econômicos, ter conhecimento sobre a condução da política monetária do país. Então, não deixem de dar uma olhadinha na ata. E como é que são os efeitos? Básico, tá? Porque quando o Bacen eleva a taxa ou reduz a taxa Selic meta, o que ele espera? Os efeitos que ele espera na mudança. Quando o Banco Central altera a meta para a meta Selic, para a taxa Selic, a rentabilidade dos títulos indexados a ela também se altera. E com isso o custo de captação dos bancos. Então, quando ele reduz lá a taxa Selic, que é um dos componentes dos juros bancários, ele está reduzindo, dando a possibilidade da redução dos juros bancários, já que um dos componentes é a Selic, e os bancos podem, teoricamente, emprestar mais barato, se não houver mudança no spread. Uma redução na taxa Selic, por exemplo, diminui o custo de captação dos bancos, como eu disse, e tende a emprestar juros menores. Emprestando a juros menores, o empresariado, a pessoa física, vai ter condição vai ter mais poder de compra, e isso tende a fazer a economia crescer, gira mais dinheiro na economia. Então, quando sobe, os juros cobrados no financiamento e empréstimos de cartões de crédito ficam mais altos. Isso desestimula o consumo e favorece a queda da inflação. Quando cai, parte de baixo, tomar dinheiro emprestado fica mais barato, como eu disse, e os juros cobrados nessas operações ficam menores. Isso estimula o consumo. Só que quando estimula o consumo, tende a gerar inflação. Quando se aumenta a taxa de juros, os juros bancários ficam mais caros, o empresariado não consegue investir, o consumidor, pelo menos a prazo, fica com condições piores, isso tende a forçar os preços para baixo. Então é a política monetária sendo usada para controle de inflação e, consequentemente, estímulo econômico. O Banco Central, quando pode reduzir a taxa de juros, a inflação está controlada, ele pode fazer isso de forma tranquila, isso gera um dinheiro na praça, os bancos podem emprestar mais, é política monetária frouxa, com taxas menores, é possibilidade de investir, é possibilidade de tomar empréstimo mais barato, consequentemente, é estímulo econômico. É possibilidade de elevação de PIB, de crescimento, de emprego, enfim. É isso aí. Explicação bem básica, tá? Porque o assunto é muito complexo, não é tão trivial assim. A ciência econômica é uma ciência social, não totalmente colocada em números. E o que se esperar para os juros no futuro? Aí aqui, a trajetória dos juros bancários reflete um conjunto de fatores. Vai falar de alguns fatores que influenciam, que são importantes para a continuada dessa redução de juros ou, no mínimo, a manutenção de juros baixos, em patamares baixos no Brasil. O que influencia o mercado de juros e os juros bancários? Conjuntura econômica nacional, estabilidade duradoura. Então, se a gente está vivendo um momento econômico estável, tanto no que diz respeito à inflação, ao controle fiscal do governo, as expectativas de futuro estão tranquilas, isso contribui para uma manutenção de juros baixos no país, ou até mesmo uma redução. Própria segurança jurídica, tá? Isso aí tem muito a ver com os spreads bancários. Se existe um ambiente de segurança jurídica maior, tanto para o empresariado quanto para os bancos emprestarem, isso facilita e contribui para a redução
dos juros bancários. Mudança de lei a torto direito, né? Isso atrapalha o empresário na hora de fazer um investimento futuro ou montar um negócio, porque as garantias dele de que aquilo vai continuar se reduzem. Isso vale também para os bancos. Tá? Uma lei nova que permite que o cara deixe de pagar um empréstimo, por exemplo. Isso é muito ruim para os bancos e ele acaba repassando isso para os demais, nas taxas futuras. Né? Tributação e regulação, então assim, as reformas, tanto tributária como a reforma previdenciária que está em voga agora, são importantes para a manutenção de taxas de juros baixas no país. Aqui a gente tem um ambiente regulatório pesado demais, assim, muito complexo. A questão tributária, vocês sabem muito bem que é complicadíssima para a vida do empresário. E um ambiente mais coeso e mais simplificado também contribui para que os juros fiquem em patamares mais baixos. Financiamento da dívida pública, déficit público e poupança interna. Então, um governo, um descontrole fiscal é péssimo para os juros. É elevação de juros na veia, porque lembrem que quando essa taxa Selic também é usada pelo governo para financiar os seus gastos. Tá? E quando há um descontrole fiscal, o investidor não vai tomar empréstimo a juros baixos. Se existe uma expectativa futura de uma piora fiscal no país, um desmande fiscal, o investidor não vai aceitar 6. Isso acaba forçando o Banco Central a elevar a taxa de juros para poder conseguir fazer com que o governo se financie. Então haja uma quebra. Enfim, a gente tem um outro problema no país, que a gente também tem poupança interna muito, muito pequena em comparação com outros países. E uma das formas de financiar investimentos é através do recurso poupado internamente. A gente carece muito de recurso estrangeiro, de muito. E isso acaba sendo ruim. Ficar nessa dependência. Se nossa poupança interna fosse maior, teríamos condição de ter taxa de juros menores. Isso também influencia. Confiabilidade institucional tem a ver com a segurança jurídica, confiança que nós temos nas nossas instituições, tá? Que o empresariado tem na instituição, que a pessoa física, que o investidor em geral tem. Quanto maior o nível de confiança, de confiabilidade, maior é a estabilidade do país, maior são as condições para investimentos e empréstimo. Conjuntura internacional, a gente não é um país apertado, ainda mais o Brasil que tem uma dependência de recurso externo tão grande. Não adianta achar que se houver um boom de alta de juros no mercado internacional, por exemplo, que isso não vai impactar a nossa economia. Impacta muito. O reflexo da guerra comercial impacta muito. A separação da Inglaterra da União Europeia, o desmanche lá, a forma que está acontecendo também impacta. A crise na Argentina aqui do lado também impacta. Então não tem como apartar, não tem como ficar desconectado do cenário internacional. Esse era o último item. Então tudo isso daí que está descrito influencia os juros bancários, vai influenciar no futuro, já está influenciando, porque os bancos, quando emprestam, eles montam cenários futuros, né, que esse dinheiro só vai voltar daqui a muitos anos. Né? Pensa no financiamento imobiliário na hora de definir essa taxa. Então são muitos elementos, muitos fatores. Eu foquei aqui na taxa Selic para que vocês entendam a questão da importância da política monetária. Então convido vocês a acompanharem mais
as reuniões do cupom. Ali tem muita informação bacana que vai ajudar na tomada de decisão de vocês, tanto no que diz respeito a investir, seja pessoa jurídica ou física, quanto no que diz respeito a fazer uma aplicação no título de renda fixa ou investir em bolsa, que é desconectado, né? Se existe uma perspectiva futura de piora das condições econômicas, né? De alta de juros, o empresariado vai sofrer com isso e, consequentemente, as grandes empresas que têm ações em bolsa também vão sofrer. Então, é tudo muito interligado. Entender o mercado de juros, os juros bancários, é importante para qualquer investidor, ou empresário, ou pessoa física, enfim. Agradeço a oportunidade, confesso aqui que é a minha primeira apresentação pública, né, para a internet, então foi um grande desafio, estou muito feliz com o resultado. Agradeço o pessoal da DNA aí pela oportunidade de estar mostrando o meu trabalho e convido a vocês aí a conhecer meu site, Renda Fixa Prática, coloca lá no Google que vocês vão encontrar, ou acessem direto www.rendafixapratica.com.br. Forte abraço a todos, um abração aqui do Jefferson Figueiredo. Valeu!